A paz de Cristo, queridos, é com grande satisfação. Nós estamos mais uma vez aqui para abençoar a vida dos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, trazendo alguns subsídios que vão ser úteis, que vão servir para abençoar a sua classe, a sua igreja. Nós estudaremos agora a lição de número 10, a origem da diversidade cultural da humanidade. Antes, porém, nós iniciarmos esse tema, um tema profundo, eu quero agradecer a todos que estão compartilhando, que estão clicando no gostei, que estão se inscrevendo no nosso canal. Eu lhe peço que você ajude-nos a divulgar esses vídeos, porque o nosso único objetivo é espalhar, disseminar a palavra de Deus. A lição do número 10, a origem da diversidade cultural da humanidade. É impossível nós entrarmos no assunto Babel se nós não entendermos primeiro Nimrod. Porque Nimrod foi o fundador de Babel. E lá em Gênesis, no capítulo 10, no versículo de número 8, a Bíblia fala a respeito de Nimrod. O seu nome, Nimrod, significa rebelião. E é importante que você saiba que Nimrod ele foi o primeiro tipo do anticristo na Bíblia. É o primeiro tipo do anticristo na Bíblia. Então, quando você lê ali 10 e 8 de Gênesis, que Nimrod foi um poderoso caçador diante do Senhor, é preciso você ir para o texto original para nós entendermos o que esse texto quer dizer. Na verdade, Nimrod, um poderoso na face de Deus. Ou seja, diante do Criador, diante do Todo-Poderoso, Nimrod tenta ser poderoso também. O nome Nimrod significa rebelião e ele tenta ser poderoso na face de Deus. Então você entenda ali, 10 e 8 de Gênesis, que Nimrod foi um poderoso caçador contra a face de Deus. 10 e 9 de Gênesis diz que ele foi um poderoso caçador, mas é importante que você saiba que, segundo os historiadores, além de Nimrod caçar animais, com o tempo ele começa a aprisionar homens. Nimrod começa a aprisionar homens em torno do seu nome, em torno dele, com o intuito de construir uma cidade, com o intuito de construir um reino. Eu destaco aqui para você um comentário de Matthew Henry, na Bíblia de Estudo. Matthew Henry diz assim: sob a pretensão de caçar, ele reuniu homens subordinados a ele em busca de um outro jogo que ele queria praticar, o qual o tornaria mestre do país. Nimrod era um poderoso caçador contra Deus. Então, comentário de Matthew Henry na sua Bíblia de Estudo. 10 e 10 de Gênesis diz assim que foi o princípio do seu reino Babel. O projeto de estabelecer um reino é uma prerrogativa divina. Agora, porém, um homem, Nimrod, ele quer ter seu reino. Isso traz a prepotência do homem, a soberba, a arrogância. Nimrod decide ter o seu próprio reino. E Nimrod se declara claramente contra todos os desígnios, contra todos os projetos do Senhor. Lá em Gênesis 1 e 26, quando Deus cria todas as coisas, Deus chega até Adão e Deus diz para Adão dominar. Deus diz para Adão dominar sobre os peixes, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra. Deus entrega o domínio a Adão. A palavra domínio é radá, nós já falamos isso em outras aulas. E Deus entrega esse domínio do reino a Adão. Você sabe que Adão vai falhar, você sabe que outros homens que vieram depois nas escrituras vão falhar também, mas o propósito de Deus é estabelecer o seu reino já desde o princípio. Agora, porém, quando você chega em Gênesis 10 e 10, você vê um outro homem, um homem, melhor dizendo, um ser criado, querendo estabelecer um reino também. Mas que reino é esse? O seu próprio reino, não o reino de Deus. Por isso, é preciso você estar atento que Nimrod, ele é o primeiro tipo de anticristo na Bíblia. Tá? Para entender a lição de hoje, é preciso que você entenda também o que a Bíblia diz
em Gênesis 11:1. Na versão de Almeida, diz assim que era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ora, língua e fala é a mesma coisa. É a mesma coisa que você trocar 12 por uma dúzia. Você está falando a mesma coisa de maneira diferente. Então o texto original ele é um pouco diferente. Ele diz assim: ora, toda a terra tinha uma só etnia e um mesmo idioma. Toda a terra tinha uma só raça e o mesmo idioma. Né? Nenhuma versão brasileira, a não ser, eu creio que a VDN, que traduz o texto dessa maneira. Quando você lê mesma fala e mesma língua, não quer dizer nada, é uma redundância. Então, em Babel, Deus divide não só a língua, não só o idioma, mas Deus divide também a etnia. As culturas são divididas ali. Porque se Deus divide somente a língua, o idioma, por exemplo, eu sou brasileiro, mas se eu estudar, se eu for atrás, eu posso aprender a falar francês, alemão, inglês. Eu posso aprender. Mas eu não posso me tornar um francês, ter os costumes de um francês, de um alemão, ter a cultura alemã, né, de um inglês. Não, eu posso aprender a falar o idioma. Então, se Deus simplesmente divide os idiomas, os homens maus como eram, eles poderiam aprender o idioma da nação vizinha, né? Mas não, Deus divide os idiomas e Deus divide também as etnias. As diversidades étnicas que nós temos hoje vêm lá de Babel. Esse é um detalhe muito importante para nós compartilharmos. Mas o que é etnia? Segundo a Bíblia Revelada Alfa, etnia é o grupo de indivíduos biológica e culturalmente homogêneo. É um conjunto de indivíduos unidos por características somáticas, culturais e linguísticas comuns. Isto é etnia. É importante que você note que no versículo 2 diz que os homens foram para o Oriente e acharam uma terra no vale de Sinar. Gênesis 11, verso 2. Se você for para Daniel, capítulo 1, verso 2, você vai ver claramente que o povo de Deus ele é levado cativo para onde? Para a terra de Sinar. Capítulo 1 de Daniel, verso 2. Então, a Babel, que você vê aqui no capítulo 11, vai ser reerguida depois como Babilônia. Então, Babilônia vem de Babel. A Babilônia vai dar sequência a Babel. Né? Babel, na verdade, significa confusão. Depois que os homens foram espalhados dali, ela deixou de existir, mas depois os homens reergueram novamente como Babilônia. E segundo os estudiosos, a Babilônia foi a primeira cidade a ter muralhas. A primeira cidade a ser fechada. Mas essas muralhas, elas não tinham o intuito de defender, de ser um instrumento de defesa. Pelo contrário, as muralhas da Babilônia, elas tinham o intuito de aprisionar os homens, de fechar os homens. Então, a síndrome de Nimrod, o ensinamento de Nimrod, era dominar sobre outros homens. Então, Nimrod, segundo os estudiosos, foi o primeiro homem a escravizar outro homem. Então, o princípio de escravidão é um princípio babilônico. Lá em Gênesis 1:26, você vê Deus mandando Adão dominar sobre toda a criação. Aves, peixes, tudo que se move, mas você não vê Deus mandando Adão dominar sobre outro homem. Este é um princípio de Nimrod. Este é um princípio babilônico. Muito interessante você atentar para esse detalhe. Bem, 11:4 de Gênesis. O que você vê ali? Que eles têm o propósito de fazer um nome. Vamos edificar uma cidade, vamos edificar uma torre que toca nos céus e vamos fazer um nome. Que nome é esse? Que nome que eles querem estabelecer? Não era o nome de Deus. Eles queriam estabelecer o nome de Nimrod. Nimrod queria que o seu nome fosse estabelecido. Ou seja, ele está abrindo uma concorrência contra o Todo-Poderoso. Simplesmente isso. Ele quer estabelecer um nome que não é o nome de Deus, mas é o nome dele próprio. E qual o intuito? No versículo 4 ainda. Para que não sejamos espalhados. Bem, a ordem de Deus era para se espalhar. Deus fala tanto para Adão quanto para Noé. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. Sejam dispersos, espalhem-se
Esta é uma ordenança divina. E agora vem Nimrod e diz, não, vamos fazer a cidade, vamos ficar fechadinho aqui, em torno do meu nome, né, todo mundo, e para que nós não sejamos espalhados. Ou seja, ainda indo contra tudo o que Deus tinha ordenado. Então no versículo 5, eu vejo que Deus desceu. A Bíblia diz no versículo 5, então desceu o Senhor. Né? Lógico, aqui é uma linguagem antropomórfica, né, para Deus, porque Deus está presente em todo lugar. Mas diz que Deus desceu, né, para ver o que os homens estavam fazendo. E o comentarista da lição muito bem destaca, e eu aprendo com ele aqui, que os projetos firmados na vaidade humana nada são, por mais altos que pareçam. Na mente deles, eles estavam construindo algo esplendoroso, algo muito grande. Mas Deus tem que descer para ver o que eles estavam fazendo. O Altíssimo tem que descer para vê-los. Né? Então o homem, ele pensa que está afrontando o seu Criador, que está atingindo. Deus não pode ser atingido por nada. Né? Para Deus ver o que eles estão fazendo, Deus tem que descer, e tem que descer muito. Né? Então o homem, por mais prepotente, arrogante, soberbo que ele seja, ele nunca será nada na presença do grande eu sou. No versículo 6, tem algo muito interessante que nós devemos aprender aqui. Diz que o povo é um e todos têm a mesma língua. O povo tem uma unidade e todos têm o mesmo propósito. Todos falam a mesma língua. O que um quer é o mesmo que o outro quer. Quem está falando isso é o próprio Deus. O próprio Deus aqui dá testemunho da unidade desse povo. Então eu aprendo aqui o poder da unidade. Eu aprendo aqui que se existir união, não haverá restrição para nenhum intento, mesmo que esta unidade aqui ela seja usada para o mal. Mas o próprio Deus diz, o povo é um, então não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, Deus está dizendo, eles vão conseguir fazer. Por quê? Porque eles têm unidade, porque eles falam a mesma língua. Então Deus desce, né, para entrar com providência. O grande problema hoje, queridos, é que a igreja ela não conhece. Nós não conhecemos o poder da unidade. Porque quando nós conhecermos o poder da unidade, nada poderá nos resistir. Nem mesmo as portas do inferno. Jesus afirmou isso em Mateus 16 e 18. Que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Se as portas do inferno estão prevalecendo contra nós, é porque tem algo errado. É porque nós não somos um. Nós estamos com um problema na unidade. Eu não vou adentrar aqui esse campo, mas é um detalhe que você pode se aprofundar na sua classe, na sua igreja, que vai ser muito bom, o poder da unidade. Então o Senhor desce e o Senhor os espalha. Verso 8, o Senhor os espalhou. Eu aprendo aqui que nenhum dos propósitos divinos podem ser frustrados. Qual era o propósito de Deus? O que Deus mandou? Lá em Adão já. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre todas as coisas. E Nimrod e Babel aqui, eles vão justamente contra os três últimos, que é encher, eles não queriam encher, eles queriam ficar todos juntos, eles não queriam sujeitar nem dominar a criação, eles queriam dominar homens, aprisionar e escravizar homens. Né? Então eles vão contra tudo que Deus havia pré-determinado. A partir que Deus desce, Deus entra com providência, que Deus os espalha, vai ter algumas fronteiras entre os descendentes de Noé. Então, quais são essas fronteiras? Seriam a fronteira linguística, a fronteira étnica e a fronteira geográfica. A linguística foi porque Deus dividiu os seus idiomas, eles não falam mais a mesma língua como antes. A fronteira étnica é que Deus divide também as suas culturas, os costumes são diferentes, a maneira de se vestir, né? O comportamento é diferente. E Deus também coloca a fronteira geográfica, e aqui é um detalhe bem interessante. O que acontece? Lá em Gênesis 10 e 25, diz que a terra foi dividida nos dias de Peleg. Peleg significa, o nome Peleg significa divisão. E no tempo de Peleg, quando ele vivia, a terra foi dividida. A Bíblia está falando ali, no original, de um grande terremoto. Então havia um só continente. Foi a partir daquela divisão, daquele tremor de terra, em que as placas tectônicas se separam e então nós temos o que temos hoje, que é os 5 continentes. Por quê?
No dilúvio, se você não viu a aula do dilúvio, a lição número 7, você vê lá no dilúvio que as águas, melhor dizendo, elas emanam de dentro da terra também. Né? Foram três fatores que causaram o dilúvio. As águas que emanaram de dentro da terra, nem tudo voltou. Né? Então ficou uma lacuna, ficou um vácuo. Né? E então as placas tectônicas se movem e se dividem. Então há uma divisão também geográfica. Há rios, há montanhas entre eles, né? Há oceanos. Então essa divisão aconteceu nos dias de Peleg. Aí você vai me dizer, não, Márcio, mas esse texto que está citando, 10 e 25, está antes da Torre de Babel. Não. Você como professor, você não pode cometer essa falha, porque a Bíblia ela não está em ordem cronológica, né? Então 10 e 25 de Gênesis é depois do 11. Não é uma regra, normalmente a gente pensa o 12 vem depois do 11, né? O 13 vem depois do 12, mas quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia não está em ordem cronológica, você deve atentar para isso. O Deus que faz, ele também desfaz. O Deus que abate, ele também levanta. O Deus que humilha, ele também exalta, porque ele é soberano. E soberania é isso. Ele faz o que ele quer no tempo que ele quer, sem ter que dar satisfação. Então eu convido você para ir para Atos 2, de Gênesis 11, de Babel, você ir para Atos 2, que é o contrário do que acontece em Babel. É muito interessante você notar isso, que em Babel, o idioma e a etnia, eles são divididos para separar o povo. Agora, lá em Atos 2, no Pentecoste, Deus envia, através do Espírito Santo, línguas como de fogo sobre eles, e então estão ali homens de diversas etnias, de diversos países. Aliás, diz ali em Atos que havia homens de todas as nações debaixo da terra, e cerca de 14 são citados ali, né? E esses homens ouvem um ao outro falar no seu próprio idioma depois que o Espírito Santo desce sobre eles. E note uma coisa, que para que o Espírito Santo desça sobre eles, o que aconteceu primeiro? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles eram unânimes no partir do pão. Eles estavam sempre juntos, né? Então eu aprendo aqui novamente o que eu já falei, o poder da unidade. O poder que a unidade tem. Para que eles recebessem o Espírito Santo, eles deviam estar reunidos. E eles estavam sempre reunidos, unânimes. Então o Espírito Santo vem sobre eles e eles podem falar em outras línguas. Né? Então homens que eram de nações diferentes, começam a dizer, não são galileus todos esses varões? Como que nós ouvimos eles falar no nosso próprio idioma? Né? Então o Deus que fez lá em Babel, que permitiu que acontecesse a divisão étnica e linguística, agora ele permite que nações diferentes falem a mesma língua através do poder do Espírito Santo para que o Evangelho seja propagado, para que o Evangelho seja espalhado. Mas uma coisa muito interessante que você tem que notar é que a igreja primitiva ela não entendeu, ela não compreendeu o propósito do Pentecostes. E eles são tentados a ficar em Jerusalém. O que é isso? Síndrome de Nimrod. Eles são tentados a ficar juntos, partindo pão, comendo junto, orando juntos, falando em outras línguas juntos, né? Depois de serem cheios do Espírito Santo. Agora note uma coisa, que Jesus disse o seguinte: ficai em Jerusalém até. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Eles foram revestidos e continuaram em Jerusalém. Então Deus tem que os espalhar. Deus tem que fazer o mesmo que ele fez lá em Gênesis 11, 8. Ele tem que espalhar os apóstolos, a igreja, para que o evangelho seja disseminado em pontos diferentes da terra. Então Deus permite que aconteça o quê? Deus permite que em Atos 12, Herodes Agripa I, ele comece uma terrível perseguição contra a igreja. Ele começa perseguindo e a primeira coisa que ele faz é matar Tiago, a espada. Atos capítulo 12. Vendo que isso agradara aos judeus, ele toma Pedro e prende Pedro, lança Pedro na prisão. E essa perseguição sobre a igreja vai fazer com que eles se espalhem, que eles fujam. Então ia um para lá, outro para cá, e isso fazia com que o propósito de Deus fosse cumprido, para que o evangelho fosse multiplicado, para que o evangelho fosse frutificado em lugares diferentes.
Atos 12, verso 24 diz o seguinte: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava mais e mais. Né? Por quê? Porque eles foram espalhados. Eu aprendo que o propósito do Pentecostes é que nós sejamos o quê? Um frutificador, um multiplicador, um implementador, um sujeitador e um dominador pelo reino de Deus. É muito interessante, professor e aluno, que você entenda essa relação entre Babel e Pentecostes. É muito interessante que você compare Gênesis 11 com Atos 2. O Deus que faz, ele também desfaz. O Deus que abate, ele levanta. O Deus que divide as línguas, ele une novamente através do seu Santo Espírito. O que foi dividido em Babel foi unido no Pentecostes. Sermos uns, termos unidade, falarmos a mesma língua. Este é o desejo do nosso Deus. Os fracassos que nós temos hoje, que muitas vezes a igreja enfrenta, é pelo fato que nós não temos sido um. Nós precisamos ser um. Falar a mesma língua, a língua que o Espírito Santo nos concede. Termos os mesmos desejos, os mesmos propósitos. E assim nós vamos conseguir estabelecer o reino de Deus nesta terra. Espero que esses pequenos conceitos que nós trouxemos aqui sirvam para enriquecer a sua aula. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, compartilhe com seus irmãos e amigos. Se você quer os slides, estou disponibilizando os slides, alguns irmãos já pediram na outra aula. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo e você pode mandar um e-mail para mim, eu vou lhe enviar esses slides. Que Deus o abençoe ricamente.